Bom dia, irmãos. Graça e paz, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa manhã. E o desejo do seu coração, você possa estar colocando diante de Deus, para que Ele possa estar contemplando o seu desejo. E que esse desejo seja a vontade do Senhor, é claro, em primeiro lugar. Vamos louvar e adorar o Senhor. Em pé, irmãos. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Bom dia, meus irmãos. Graça, paz, misericórdia do Senhor. É maravilhoso podermos chegar à presença do Senhor, não é? Um dia ensolarado, maravilhoso. É muito, muito bom podermos chegar diante do Senhor. E por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos e continuar nesse mesmo espírito de adoração, a falar a você. Não precisa falar com ninguém, só você e Deus, a falar com Deus. Algumas palavras de louvor que brote do seu coração. Palavras que você possa chegar diante dele e dizer: Deus, eu te agradeço. Deus, eu te louvo. Deus, eu te amo. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou ninguém. O Senhor é lindo, é maravilhoso. Sem a tua presença, aonde nós estaríamos, Senhor? Sem o Senhor, nós estaríamos talvez jogados na sarjeta como muitos. Não que o Senhor não tenha misericórdia daqueles, mas o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado de maneira tanta. Nosso coração se alegra de chegar na tua presença. Nós somos como o salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós chegamos aqui, Deus, vimos aqui, porque não há
outro lugar melhor para estar do que na tua presença. Não há, ó Deus, outra voz a ouvir senão a tua. Não há nada que possamos fazer sem o Senhor. Por isso nós queremos continuar adorando o teu nome. Por isso, ó Deus, hoje não é só uma reunião de domingo. Hoje é o nosso culto ao Senhor, é a nossa expressão de gratidão, é a nossa expressão de gratidão ao Senhor. Por favor, Senhor, recebe a nossa adoração. Mais do que frutos de louvor da boca, recebe frutos de louvor do nosso coração, do profundo da nossa alma, pelo que o Senhor tem feito, ó Deus. Não existe Deus como o Senhor, que olha para nós, Deus, que olha para nós. Quando nós ainda estamos dormindo, o Senhor olha para nós. A Bíblia diz que o Senhor não dorme, nem dormita, não tosqueneja. Isso quer dizer que o Senhor não prega os olhos enquanto o Senhor olha para nós. E o Senhor olha para nós todo dia, o dia todo, todos os dias do ano e o ano todo das nossas vidas. Que Deus é assim. Nós te rendemos glória e louvor, porque o Senhor é Deus. E ponto final. Te adoramos em nome de Jesus e queremos continuar a te adorar. Amém. Meu Senhor, sou eu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas em ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguinte só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. E bom viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Olá, está no ar nosso informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Você que ainda não é batizado, o que lhe impede? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desta grande bênção. Procure o Ministério de Integração ou ligue no telefone da igreja 3041 44 44 para fazer a inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora.
E você que já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. Você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, convidamos você a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte de nossa história. Passe no balcão, ali no hall da igreja, ou ligue no nosso telefone. Domingo que vem é dia do quilo e do meio quilo. Os adultos podem trazer seus alimentos e depositarem no local específico no hall da igreja. E as crianças também podem participar no seu dia do meio quilo, entregando seus alimentos no segundo andar. Venha, participe e incentive seu filho a participar também. Essa é uma ação de todos para todos. Já estão disponibilizadas as revistas para as crianças usarem no Mini durante o segundo semestre. O tema é Chamados e Respostas, onde o princípio primordial a ser aplicado será o andar com Deus e quem atender ao seu chamado aprenderá como caminhar diariamente com Ele. Para que pais e filhos caminhem na mesma direção, é preciso adquirir o kit contendo uma revista para o responsável e outra correspondente à faixa etária da criança. Os estudos da nova revista terão início no próximo sábado, dia 9, e desejamos que todas as crianças possam, juntas com seus pais, crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Mais informações sobre o conteúdo e venda no segundo andar. Se você participa ou já participou de algum grupo vocal, coral, grupo masculino ou feminino, quarteto, backing vocal e tem desejo de voltar a cantar, convidamos você a participar de uma reunião para a apresentação do novo projeto Coral Canto Grande, sábado que vem, dia 9, à 1h30 da tarde. Os requisitos são ter conhecimento básico de técnica vocal ou ter alguma experiência com coral e passar por uma avaliação técnica, além de ser membro da nossa igreja e preferencialmente estar em célula. Venha, participe, exponha suas ideias e ajude-nos com sua experiência. Vamos juntos unir nossas vozes para exaltar aquele que é digno de todo louvor. A Rede Uni convida a todos os jovens de nossa rede de células para o maior e melhor retiro de nossa história, que acontecerá de 15 a 17 de agosto na colônia de férias, que foi fechada exclusivamente para a nossa rede. A palavra e o louvor ficarão por conta de Davi Passamani, autor das músicas Ressuscita e Rede ao Mar, e também louvor com New Hope, além de um mega show com a banda Disco Praise. Tudo isso por apenas R$ 180, simplesmente imperdível. Mas atenção! A Rede Uni já tem 400 pessoas, mas apenas 200 vagas para o retiro. Corra e faça sua inscrição hoje mesmo. Rede Uni, amando e servindo a Deus e as pessoas. Vem aí mais uma edição do Bazar Beneficente do Projeto Nova. Serão vendidos produtos artesanais e roupas novas e seminovas. O bazar acontece no dia 12 deste mês, uma terça-feira, a partir das 14 horas, no hall da igreja. Colabore doando itens a serem vendidos e também comprando outros. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim está escrito na Bíblia e no meu coração de criança também. Na igreja tem um espaço preparado para atender crianças que acabaram de nascer até a idade da pré-adolescência. Um lugar cercado de muito carinho. O Ministério Infantil. No Mini, a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus nunca termina. Além de várias atividades aos sábados e domingos, acontecem momentos de muito aprendizado, também em dias da semana. É preciso que pessoas compromissadas ocupem lugar dentro dos coletes coloridos do Mini e tenham a honra de contribuir com o crescimento do reino do Senhor, ministrando em nossas vidas. Para que isso aconteça com excelência, o Mini promoverá a capacitação de facilitadores nos dias 7 e 8, das 19h30 às 21 horas, e dia 9, das 9 horas às 11 horas da manhã. Não deixe esse espaço vazio. Participar é um presente de Deus para você e para as crianças também.
Nesta terça-feira, dia 5, tem Tadel. Será o nosso primeiro Tadel semanal, pois a partir de agora teremos Tadel toda terça-feira, às 7h30 da noite, aqui na igreja. E este primeiro Tadel será especial. Estará conosco o pastor Domingos Jardim, da Primeira Igreja Batista em Marília. Então, atenção, coordenadores, supervisores e líderes de células. Venham e tragam suas células. O Tadel é para todos nós. Esperamos vocês! Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom estar com vocês novamente. Estamos terminando o mês, aliás, já começamos agosto, mas lá no Mini a gente está terminando as lições que antecedem a nova revista. E estamos aprendendo sobre Paulo, a história dele em Atos, como é que aconteceu logo após a subida do Senhor Jesus e como a igreja começou. E a história de hoje mostra Paulo enfrentando adversidades e os últimos momentos que antecedem a sua morte. E a gente aprende que alguns estudiosos e pessoas da época, inclusive, acharam que Paulo estava errado em ir por um certo caminho, que ele havia sido avisado, porque as pessoas oraram e sentiram que ele sofreria perseguição, que ele deveria mudar de caminho. Mas ele não mudou e depois ele foi preso realmente. O importante é o que acontece com ele depois disso. Ele começa a pregar o evangelho em alguns lugares que, se ele não fosse preso, ele não poderia chegar a governantes, a altos governantes. E o que a gente aprende nesta lição é que sempre o Senhor Deus estará conosco e Ele vai nos usar. E nós devemos ser instrumentos dEle onde estivermos. E nós vamos passar por dificuldades. Isso é certo. Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, não fiquem para baixo. Eu venci o mundo, então vocês vencerão. Paulo, ele estava em cima dessa palavra também, não necessariamente desse texto que eu estou falando, mas dessa promessa do Senhor Jesus de que nós teríamos vitória no meio das tribulações. E ele pregou o evangelho e Deus, assim, foi tão maravilhoso, porque eu tenho uma ocasião que 40 homens juraram matar Paulo. E eles falaram: não vamos comer nem beber enquanto nós não virmos Paulo morto. E ele foi levado para o rei, para Festo, para a Agripa, e foi falando nos governantes da época, e chegava em cada um deles e falava do Evangelho. Então, às vezes a gente fica triste com situações negativas na nossa vida, mas a gente não sabe que através dessas situações, Deus pode estar levando a gente para falar do amor dele para pessoas que, de outra forma, nós não teríamos condição. E Paulo foi forte, ele disse: posso todas as coisas. Todo mundo, eu vi esses dias, eu acho que foi no Neymar, que tinha uma tatuagem, os homens me ajudem, é isso mesmo? Escrito posso todas as coisas? Eu acho que foi no Neymar que eu vi. Posso todas as coisas. Agora, o que é interessante é que quando a Bíblia fala posso todas as coisas, quer dizer, posso ter todas as coisas, mas posso de repente ficar sem nada. E mesmo assim, eu ficarei tranquilo, ficarei bem. Né? E o Neymar talvez não saiba do sentido todo do texto, né? Todo mundo gosta só desse versículo. Mas é isso aí. Vamos ficar em pé? Sempre nós temos que evangelizar, sempre nós temos que usar as situações para falar do amor de Cristo, e sempre o Senhor estará conosco nos dando vitória. Vamos ler todos juntos o texto de hoje? Mas até hoje Deus me... E por isso estou aqui trazendo a sua mensagem. Atos 26, 22.
O povo de Deus aproveita todas as oportunidades. Gente, nós precisamos ficar atentos. Bons evangelistas são aqueles que pegam oportunidades. Eu lembro de uma mulher, lá da nossa outra igreja, era o marido dela, na realidade. Os dois eram muito crentes, muito lindos, lindos, lindos. E um dia chegaram umas mulheres na frente da casa dele e falou assim, é aqui que tem uma mulher que lê cartas? Ele falou, é sim, pode entrar. Aí apresentou a mulher dele, ela lê as cartas de Paulo. Ele era ótimo. A gente tem que estar alerta. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, Senhor. O Senhor é realmente perfeito e a tua palavra é perfeita. Quando lemos, ó Deus, ela só pode falar de um Deus assim como o Senhor. E a tua proposta de vida é perfeita, Deus, perfeita. Nós é que erramos, enfim, tantas humanidades nossas entram no bolo e a gente não consegue viver essa proposta maravilhosa, perfeita. Nós vemos a história de Paulo, Deus, nós queremos ser como ele, queremos ser como Jesus, ó Pai, que aproveitava todas as oportunidades. Jesus também fez isso com a mulher samaritana. Ó Deus, nós precisamos, nossa igreja precisa, nós queremos isso. Nós queremos que a nossa igreja cresça, não em número, mas em pessoas salvas, redimidas por Jesus Cristo, salvas do inferno, salvas para o Senhor Jesus, salvas para o céu, salvas para este momento nessa cidade, nesse momento histórico que vivemos. Precisamos de pessoas que te amam. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, que as nossas células cresçam. Traz pessoas, Espírito Santo do Senhor, é o Senhor quem acrescenta à tua igreja aqueles que vão se salvar. Nós queremos viver isso. Que a tua mão abençoadora esteja sobre os nossos líderes de célula, sobre a nossa igreja, também sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças e sobre os pais. Ó Deus, que eles sejam sábios, que usem a palavra, que não se cansem em fazer o culto doméstico, mas que plantem, ó Deus, no coração dos seus filhos a semente da tua palavra, para que no futuro eles possam colher filhos lindos, que buscam o Senhor, que são respeitadores, que são bons cidadãos. Nós queremos isso, Pai. Que a tua mão abençoadora esteja sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as crianças. Graças a Deus por crianças lindas, pré-adolescentes fortes que Deus tem nos dado, né? Gente interessada no reino de Deus. Uma salva de palmas para eles, meus irmãos. Amém. Podem sentar-se. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom ver você, saber que você está aqui para participar conosco da ceia do Senhor nessa manhã. E daqui a pouquinho o pastor Jefferson vai ter o privilégio de apresentar gente muito nobre, gente muito joia, que são os nossos convidados. Mas eu queria dar duas ênfases. Você viu aí que nesta terça-feira nós temos o nosso primeiro Tadel semanal. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão. Ok. Isso, amém. Graças, não é não? Mas vai ser. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Então, líderes de células, líderes em treinamento, e traga toda a sua célula, porque nesta terça-feira nós teremos a presença do pastor Domingos, da Primeira Igreja Batista de Marília. O Tadel deles começou pequenininho, com 60 pessoas, toda terça-feira. 60 pessoas, hoje tem 1.300 pessoas toda terça-feira. Começou há 2 anos e pouco. Eu creio que isso vai acontecer conosco também. Eu não sei onde nós vamos colocar gente, mas eu sei que o Senhor vai nos abençoar tremendamente. A terça-feira, o Tadel semanal, para alguns inicialmente pode parecer, puxa, vai ser muito pesado. Não. Vai ser alívio, porque você vai receber encorajamento, oração, unção de Deus, toda terça-feira,
para que a sua célula seja uma grande bênção e alcance muitas pessoas para o Senhor Jesus, cuidando bem de cada uma delas. Então, coloque no seu coração desde já, motivo de louvor, de gratidão a Deus, porque nós temos a consciência de que Deus quer usar grandemente a sua vida, a minha vida, a nossa vida, e isso depende de nós darmos um passo. Quando o Senhor Jesus disse para nós irmos para evangelizar o mundo todo, Ele estava falando de uma coisa muito importante, o maior dos projetos, e Ele estava compartilhando com você. Então diga sim ao Senhor. Nós estamos entrando na etapa da colheita. Colher é a gente ver as células se multiplicando, discipuladores vendo os seus discípulos dizendo, não, agora é minha vez, eu também quero discipular. Esse é o tempo de colheita. O tempo de colheita é ver alguém que até hoje não entrou em célula, dizendo, não, agora eu vou entrar em célula também, vou fazer a minha parte, vou receber, vou ajudar. Isso é colheita. Nós estamos orando por uma grande colheita aqui na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Queria lembrar só que o seminário começa suas aulas amanhã. Se você estava em luta, faço a minha matrícula, não faço, restam pouquíssimas vagas, são só 50 vagas, restam pouquíssimas, e a aula magna é amanhã, pastor Mauro Clementino da Silva, lá na 4ª igreja, às 19 horas, é a aula magna do seminário. O seminário está com um novo curso, além dos cursos habituais, o curso de formação ministerial com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. Eu tenho o privilégio de ser o coordenador do comitê, da direção do seminário, e também darei o primeiro semestre às quartas-feiras. As aulas são segunda e quarta-feira. Se você está interessado, corra, porque vai faltar lugar, e as aulas começam amanhã, então você tem que amanhã correr. No nosso boletim você tem informação, ligue para a nossa secretaria, vai ser um prazer servir você. Joia. Márcia já foi lá em casa, né, Márcia? Já. Eu já fui na casa da Márcia também. E aí uma vez eu cheguei na casa da Márcia, ela preparou um sofá para eu sentar, para eu ver. E aí fez até um chazinho, uma comida. Foi gostoso. Faz tempo que você não me chama para ir na sua casa, viu, Márcia? Estou com saudades de ir lá. Sabe por que eu fiz essa citação? Porque é gostoso receber pessoas na nossa casa. E eu tenho certeza que aqui algumas pessoas que vieram convidadas por outras pessoas. Mas também há pessoas que vieram convidadas pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas que chegam, passam aqui na frente e às vezes, sem saber o que, os convida para entrar. E aí, César, as pessoas falam assim, eu não sei por que eu entrei aqui. Eu estava passando e algum dia alguém me chamou para chegar aqui. E eu quero conhecer você. Quero te dar um aperto de mão. Na verdade, a igreja quer apertar a sua mão. Se você não ficar um pouco constrangido, se você não ficar muito constrangido, na verdade, eu gostaria muito que você se levantasse agora, para que nós pudéssemos apertar sua mão, te dar um abraço, dizer que você é precioso para a nossa igreja. Então, você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez, você pode ficar em pé um pouquinho só, para nós conhecermos você? O Sabiá. Quem mais? Tem mais pessoas? Meu irmão aqui, olha, minha irmã aqui. Há mais pessoas? Aqui nesse canto não há pessoas que vieram pela primeira vez aqui? Joia, joia. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Pode sentar aí, vai lá. Você toda vez, você já não vem mais a primeira, nem segunda, nem terceira vez, Sabiá. Você já é lá pela 100ª vez. Joia. Meus irmãos, esse momento também é o momento em que nós ofertamos ao Senhor. Nós não só louvamos ao Senhor com nossos lábios, nós louvamos ao Senhor com nosso coração, e agora vamos louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. E você que veio preparado, esse é o momento em que nós vamos cantar, adorar o Senhor com a nossa voz e com o nosso dízimo e oferta. Então, enquanto nós cantamos, nós entregaremos aqui nos gasofilaços o dízimo e a oferta. Tu és fiel.
Você pode se sentar? Com certeza, Deus é tremendamente fiel, não é? Mas antes de nós começarmos a ministrar a ceia, eu gostaria que aquelas pessoas que vão servir, por favor, venham até aqui à frente e já tomem seus lugares. Todos aqueles que foram convidados a servir a ceia, por favor, tomem seus lugares. A ceia, a vez anterior em que nós estávamos aqui, mês passado, na verdade, nós tivemos uma boa explanação sobre o que era a ceia, de como Deus tem nos abençoado, de como esse foi um memorial, algo assim tremendo para nós lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem estava aqui naquela vez em que o Yuri ministrou eu estou tentando lembrar que é semana passada, não é, né, meus irmãos? Mês passado, por favor. Foi algo tremendo, não foi? Algo maravilhoso. E hoje nós vamos comemorar novamente a ceia. Como é que nós vamos fazer isso? Quem participa da ceia? Aqueles que pertencem ao Senhor. Aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que foi batizado, aquele que faz parte do corpo de Cristo. E de maneira alguma, nenhuma das pessoas que está servindo a ceia hoje está orientada a retirar a bandeja. Mas para isso, quero falar com você sobre a sua vida com Deus nesse exato momento. Quando Paulo instrui a igreja de Coríntios, ele fala assim: olha, alguns de vocês não fazem isso com discernimento, quer dizer, não tomam da ceia com discernimento. E quando vocês a tomam, e alguns de vocês ficam doentes e até morrem por causa disso. Salmo 139, Salmo 139, versículos 23 e 24, tem sido uma constante na minha vida. Até mesmo aprendi isso e gostaria de passar isso para você. Olha só. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando nós tomamos da ceia, é necessário que nós estejamos de bem com o Senhor da ceia. E aí nós podemos chegar diante do Senhor e falar para Ele: Deus, eu quero ceiar com o Senhor, eu quero comer desse pão e beber desse vinho, ou desse suco de uva, mas eu quero estar bem com o Senhor. E esse é o momento em que nós vamos fazer isso. Gostaria que você convidasse, que você orasse, fechasse seus olhos e falasse: Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. E aí nós vamos confessar isso diante do Senhor e falar: Senhor, faz isso, perdoa os meus pecados, porque eu quero estar completamente em liberdade com o Senhor. E nós vamos, durante esse momento, cantar também, adorar o Senhor, falar para Deus desse momento que é singular na vida da igreja. Tenho certeza que quando nós fazemos isso, fazemos essa confissão diante do Senhor, Ele nos perdoa, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A orientação da ceia é que, se você tiver algo para ser definido, não que você recuse, mas que você faça um concerto com o Senhor, e aí tome da ceia. Se há alguém que você precisa perdoar ou buscar o perdão, que você tome da ceia e se conserte com ela o mais rápido possível. Se essa pessoa está aqui do seu lado, se de repente é sua esposa, o seu esposo, é a hora de você consertar e não deixar para depois. Entendido? Essa é a hora de nós tomarmos da ceia com o Senhor e não dar ouvidos a Satanás dizendo: olha, você não está bem. A hora é de consertar e tomar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
tuas chagas pureza para o mais nobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Almas que a neve, mais que a neve, almas que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Almas que a neve, mais que a neve, almas que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alguém que esteja preparado para a ceia ficou sem receber um dos elementos? Por favor, me dá um sinal de braço. Ok. Vamos ficar em pé? Toda vez que nós vamos beber desse cálice e comer desse pão, eu me lembro da palavra do Senhor que me disse: olha, não tomarei do fruto da vide até que você venha. Algo muito, muito importante para mim é lembrar que Jesus Cristo voltará. Muitas vezes nós temos falado de várias coisas, mas esquecido um pouco que Jesus voltará. É gostoso saber que nós temos a esperança de que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E por isso nós celebramos a ceia como morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na noite que o Senhor foi traído, no que nós chamamos daquela última ceia pintada nos quadros, ele partiu o pão, deu a seus discípulos e falou assim: esse é o meu corpo que é partido por vós. Hoje não está aqui o corpo de Cristo, mas toda vez que nós fazemos esta cerimônia, nós lembramos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje, lembrando da morte de Cristo, comamos desse pão. Aí da mesma forma, o Senhor pegou um cálice de vinho e deu a seus discípulos dizendo: olha, este é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. E aí todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos a vitória em Cristo Jesus através daquilo que foi feito na cruz. E hoje, mais uma vez, nós vamos celebrar a vitória sobre a morte, a ressurreição,
o pagamento dos nossos pecados por Cristo Jesus, lembrando desse pagamento, daquilo que era uma promissória contra nós, que nós iríamos completamente, diretamente para o inferno, que Jesus Cristo pagou esse preço e nos trouxe aos céus. Bebamos. Muito obrigado, papai, porque o Senhor nos amou tão intensamente, tão profundamente e eternamente, que entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. É inimaginável, Senhor, só pela fé, só pela confiança na tua palavra, é que nós entendemos, Pai, que o teu amor vai além dos nossos limites e da nossa compreensão. Quem de nós, diz a tua palavra, ousaria dar o seu filho para morrer por um amigo? Quanto mais por inimigos. Mas nós éramos inimigos de ti, inimigos teus, inimigos da tua palavra. Andávamos mortos nos nossos pecados e iniquidades. Éramos filhos da ira, mas o Senhor nos amou, e com a dádiva do teu filho, morrendo em nosso lugar, resgatou-nos, Senhor, pagou o Senhor Jesus pelos nossos pecados. Louvado seja o teu nome. Isso é incompreensível, nós te adoramos, nós bendizemos o Senhor, e queremos, Senhor, não pagar, porque é impossível, mas em virtude desse grande amor, nós queremos derramar na nossa vida, todos os dias, no teu altar, para que a nossa vida seja apresentada como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oh Deus, que as virtudes da tua palavra sejam vistas em nós, pelo poder do teu Espírito, mediante a purificação que recebemos em Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Amém, Senhor. Passa, por favor, o cálice para a pessoa que está à sua direita, e os irmãos que estão aqui virão recolhendo. Meus irmãos, eu sei que a ceia é um momento agradável, é algo assim, solene, né? Mas eu gostaria que você desse um glória a Deus, um aleluia, mas com muita festa, nós vamos ensaiar isso, pelo que o Senhor fez. Veja, Deus pagou o preço em Jesus Cristo, para que nós fôssemos comprados. Nós fomos comprados e resgatados. Então vamos lá. Um glória a Deus, vamos lá? Glória a Deus, aleluia, e diga isso sorrindo, porque hoje você é filho de Deus, transformado e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Toda vez que você ceiar, faça isso com um sorriso no rosto. É um momento solene, mas é um momento alegre. É um momento em que nós nos derramamos diante do Senhor. E nós vamos cantar Maravilhosa Graça. E eu quero que você cante isso com todos os seus pulmões. Eu sei que eu não sou o cara mais afinado para cantar isso, né? Mas, irmãos, essa é a alegria que nós podemos viver. A festa em Cristo Jesus. Como poder cantar
inesgotável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvai. Glória a Deus. Glória a Deus, poder assentar. Bom dia, igreja. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens em torno deste material aqui, ó, discipulado, acompanhamento inicial. São 8 lições que nós veremos em todos os cultos da igreja. Nós hoje veremos a lição 2. E qual é o propósito de passar isso com a igreja? O propósito é nós alinharmos a nossa visão, para que todos nós pudéssemos então estarmos capazes de consolidar, ganhar pessoas e discipular pessoas para Jesus. Por isso, nessa manhã, nós não teremos necessariamente um sermão, mas sim um estudo em torno dessa lição 2. Eu quero encorajar você que ainda não tem esse material, principalmente se você é líder de célula, que você possa adquiri-lo, por 3 razões. Primeiro, porque é um investimento na sua vida. Segundo, porque é um material que é um material fundamental para consolidar pessoas. E terceiro, é um material que nós vamos usar bastante aqui na igreja, esses 2. Então, esse aqui é o manual do discipulador, ele custa R$10, ele já vem com as respostas. E ele também tem um roteiro de discipulado. E esse aqui, ele é o manual do discípulo, ele já tem só as lições. Esse aqui custa 7 e esse aqui custa R$10. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma sua vida. Diga comigo, o Espírito Santo transforma a minha vida. Nós podemos dizer esta frase em vários tempos verbais. Nós podemos dizer, o Espírito Santo transformou a minha vida. O Espírito Santo está transformando a minha vida. E o Espírito Santo transformará a minha vida. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, ela é contínua na nossa vida, ela não para. Então nós podemos dizer essa frase em vários tempos verbais. E nós podemos dizer também que o Espírito Santo é tudo em nós e tudo para nós. Mas, afinal, quem ele é? Qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é o desejo do Espírito Santo para a nossa vida? Muitos são os versículos que falam sobre isso, mas eu vou só citar alguns, porque senão nós vamos ficar aqui a manhã inteira, o dia inteiro falando sobre isso. Então eu vou me ater somente a alguns versículos. Eu vou usar a Bíblia na versão NVI, talvez a sua esteja um pouco diferente. Eu quero compartilhar nessa manhã 3 verdades muito importantes a respeito do Espírito Santo. Amém, irmãos? A primeira verdade, então, a identidade do Espírito Santo. Mateus 28, 19 diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem uma identidade. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte do qual nós chamamos Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Talvez você pense, então pastor, são 3 deuses. Não, é um Deus se manifestando em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como disse o pastor Gilson domingo passado, é muito difícil descrever a Deus.
Nós somos muito limitados. É muito difícil a criatura descrever a respeito do Criador. Mas eu gosto de explicar a Trindade usando o exemplo do ovo. No ovo você tem a casca, você tem a clara e você tem a gema. Mas os três são o quê? São o ovo. Por isso que nós dizemos a casca do ovo, a gema do ovo e a clara do ovo. Assim também é Deus, assim também é a Trindade. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma identidade. Você precisa saber que o Espírito Santo é Deus. Ele não é nem maior nem menor do que Jesus e do que o Criador. Ele também é Deus. O Espírito Santo também é o conselheiro. João 14 diz o seguinte, 16 a 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Em outras versões, em vez de conselheiro, aparece a palavra Consolador. Mas nós precisamos entender o que Jesus estava comunicando aos seus discípulos. Jesus estava falando a respeito da sua partida, que ele voltaria para o Pai. Então ele começa a confortar os discípulos dizendo, olha, vai vir um Consolador, vai vir um Conselheiro, e Ele estará com vocês, estará junto de vocês, e Ele será o próprio Deus com você, mas na manifestação da pessoa do Espírito Santo. Então Ele conforta os discípulos, olha, eu estou voltando para o Pai, mas não fique triste não, vai ter uma pessoa que vai estar junto com vocês, como eu estive, será o Espírito Santo. Ele vai consolar vocês, vai instruir vocês, vai ensinar vocês, vai encorajar vocês, vai motivar vocês. Então era isso que Jesus estava dizendo. Então o Espírito Santo também, ele é o conselheiro. Além dele ser Deus, ele também é o conselheiro. O Espírito Santo também é uma pessoa. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, como uma pessoa, o Espírito Santo também fica triste. Ele tem sentimentos. Principalmente quando a gente não faz a vontade do Senhor. Principalmente quando a gente dá ocasião ao pecado. Quando a gente vive no pecado. Então, a gente entristece o Espírito Santo. Então, como uma pessoa, ele também fica triste. E é muito triste perceber como às vezes nós ignoramos a identidade do Espírito, achando que o Espírito Santo é a menor pessoa da Trindade. Não, ele está no mesmo nível. Como eu disse, os três, eles são um, como um shampoo 3 em 1. Cada um tem a sua manifestação, a sua função. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, a primeira verdade, ele tem uma identidade. Diga comigo, identidade. Então o Espírito Santo tem uma identidade. Ele é Deus, ele é conselheiro e ele também é uma pessoa. Segunda verdade, o propósito do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muitos propósitos em nossa vida. E nós ficaríamos bastante tempo aqui para descrever cada um deles. Mas eu quero ficar focado na lição que nós estamos aprendendo essa manhã. Por isso, eu quero dizer algumas coisas sobre o propósito do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar. Romanos 8, 26 a 27 diz, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto é maravilhoso. Porque o Espírito Santo está dizendo aqui, Deus está dizendo aqui, que Ele nos ajuda a orar. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você já pensou se Deus atendesse só as orações que nós lembramos de fazer?
Isso seria terrível. Mas muitas bênçãos que nós recebemos em nossa vida não são resultado da nossa intercessão. São resultado da intercessão do Espírito Santo por nós. Tem muitas bênçãos que você recebeu que você não pediu a Deus, mas Ele te deu. Então isso é o Espírito Santo intercedendo, porque Ele sabe a minha e a sua necessidade, e Ele intercede por nós, para que Deus possa nos atender. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por exemplo, você se lembra, toda vez que você vai sair de casa, você vai dirigir, você se lembra de orar? Às vezes você esquece, mas nem por isso Deus deixou de lhe proteger. Muitas vezes você saiu de casa, entrou no carro, para enfrentar uma estrada ou um trânsito, e não lembrou de orar. Mas mesmo assim, Deus protegeu a você. Então, o Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar e intercede por nós. E muitas vezes nós não lembramos de tudo o que nós devemos e precisamos pedir a Deus. Mas o Espírito Santo sabe cada área de nossa vida. Então, Ele também nos ajuda a orar. Por causa disso eu vou deixar de orar? De maneira nenhuma, porque a nossa oração gera intimidade com Deus. Nós vamos aprendendo a conhecer ainda mais a Deus e percebendo mais a Deus. O Espírito Santo também, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome de Jesus, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Às vezes nós não entendemos a palavra de Deus. Algumas coisas ficam no obscuro para a gente. E por isso que o Espírito Santo está ali, para nos ajudar a entender a palavra de Deus. E não somente a entender, mas fazer com que aquela verdade se torne prática em nossa vida. Então o papel do Espírito Santo ali é nos ajudando a interpretar, a entender e fazer o que eu vou agora pegar e aplicar aquilo que o Espírito Santo me ensinou agora na minha vida. Esse é o propósito da gente estudar, meditar e ler a palavra de Deus. Fazer com que aqueles princípios, que aqueles valores se tornem prática do nosso dia a dia, das nossas atitudes, das nossas decisões. Então o Espírito Santo, ele entra em cena, nos ajudando a entender e ao mesmo tempo colocar em prática. Ele também não só ajuda a entender, mas nos lembra da palavra de Deus. Quantas vezes? Aconselhando uma pessoa, orientando uma pessoa, ou evangelizando uma pessoa, veio versículos da palavra de Deus no seu ouvido, e aí você acaba recitando aqueles versículos para aquelas pessoas. Que é isso? É obra do Espírito Santo. Ele fala conosco e traz à nossa memória aquilo que a gente já leu na palavra de Deus. E a gente lembra desses versículos e a gente cita para as pessoas, a gente aconselha, encoraja, motiva, porque o Espírito Santo está ali, falando e lembrando da palavra de Deus no nosso coração. Isso é maravilhoso, não, irmãos? Terceiro, o Espírito Santo nos ajuda também a vencer o pecado. Diz o seguinte em Romanos 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Irmãos, entenda uma coisa aqui. A nossa alma se converte, mas a nossa carne não. A nossa carne, ela não se converte. Ela precisa ser dominada. Ela precisa ser controlada. E a melhor maneira de você controlar a carne é através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode dominar a carne. E como nós fazemos isso? A gente se enche do Espírito para que a cada dia a carne tenha mais espaço em nossa vida. É igual um copo, quando você vai enchendo de água, a parte vazia ela vai desaparecendo até transbordar. Então, quando você se enche do Espírito, você então minimiza a obra da carne na sua vida. Então, o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado. Porque o que é o pecado? A Bíblia diz que é os maus desejos que habitam dentro de nós. Então a carne está aqui dentro, e ela não se converteu. Então a gente precisa a cada dia dominá-la, controlá-la.
E o Espírito Santo, ele nos ajuda à medida que a gente vai se enchendo dele. E aí a carne, então, não vai tendo mais força na nossa vida. Então, esse é o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo, ele ajuda você a orar. Pode ficar tranquilo. Mesmo que você não lembre de tudo que você tem que dizer a Deus, mas o Espírito Santo está ali, intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também, ele ajuda você a entender a palavra de Deus. E o Espírito Santo também ajuda você a vencer o pecado. Agora, fazendo isso, ele vai levar você a um propósito ainda maior. Sabe qual? Ser parecido com Jesus. Então, à medida que você ora, à medida que você entenda e aplique a palavra de Deus, à medida que você vença o pecado, você vai se tornando a cada dia mais parecido com Jesus. Amém, irmãos? Você vê como o Espírito Santo é maravilhoso? Por isso que Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, mas não fique triste não. O Pai vai enviar o Consolador, e Ele vai estar com vocês em todos os momentos, em todos os dias. Amém, irmãos? Terceira verdade, então, essa foi a segunda verdade, o propósito do Espírito Santo. Agora nós vamos para o desejo do Espírito Santo. Como aprendemos, o Espírito Santo também ele é como uma pessoa. E uma pessoa, ela tem sentimentos, mas também tem desejo. E o Espírito Santo, ele tem alguns desejos a respeito da minha vida e da sua vida. Eu gostaria de destacar 2 desejos aqui. Primeiro, o Espírito Santo deseja que você seja cheio dele. Efésios 5,18 diz, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que vai contra os valores da palavra de Deus. E nós precisamos estar cheios do Espírito, para que a gente não se apaixone pelos valores do mundo, para que a gente não goste dos valores do mundo. E o vinho nesse texto, ele também pode representar tudo aquilo que nos afasta de Deus. O texto diz que o vinho leva à libertinagem. Então, nós podemos dizer que representar o vinho como tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, para longe da palavra de Deus. Então, em vez da gente buscar se encher desse vinho, daquilo que nos leva para longe de Deus, nós vamos nos encher do Espírito para que a cada dia nós estejamos pertinho, juntinhos, íntimos com Deus. E o Espírito Santo, ele tem esse desejo. Ele quer que você se encha dele. E repare uma coisa muito interessante, uma palavra que eu gostei muito no texto. Diz assim, deixem-se encher. Irmãos, o Espírito Santo tem esse desejo. O Espírito Santo está pronto a fazer, mas você tem que deixar. Você tem que deixar. É uma atitude sua, é uma decisão sua. Você tem que deixar ele te encher. Porque ele não vai forçar. Então ele quer fazer, ele tem esse desejo, ele está pronto a fazer. Mas você também precisa permitir que ele atue liberamente na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Espírito Santo também, ele deseja que você seja testemunha de Jesus através dele. Atos 1:8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isto não é só o desejo do Espírito Santo, mas é o natural. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar calada. Ela está tão cheia do Espírito Santo que ela quer colocar aquilo para fora. Ela quer transbordar, ela quer ser testemunha daquilo que Deus está fazendo na vida dela. E o Espírito Santo, ele deseja isso na minha e na sua vida. Ele quer que nós sejamos testemunha de Jesus através do poder que Ele mesmo nos dá. Você não vai fazer isso através do seu poder. Você não vai fazer isso através da sua inteligência. Mas você vai fazer isso através do poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. O poder vai vir. E com esse poder nós vamos testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É lindo observar, lá em Atos capítulo 4, versículo 20, os discípulos estavam tão cheios do Espírito e estavam pregando a palavra de Deus. E por conta disso, por pregar a palavra de Deus, eles foram presos. Mas presos ali, eles disseram, olha, nós não podemos deixar de falar do que vimos
e ouvimos. Irmãos, essa frase até hoje impacta o meu coração. Cheios do Espírito, pregando a palavra de Deus, eles falavam, olha, pode nos prender, pode nos maltratar, mas a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto, e daquilo que nós ouvimos. Talvez você diz, mas o que eu vou falar? Eu não vi Jesus. Você pode perceber Jesus no trabalhar da sua vida. Quem era você antes? Quem é você hoje? Houve um trabalhar de Jesus na sua vida. E você não pode ficar calado de tudo aquilo que Deus, que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Como os apóstolos, como os discípulos, nós temos que abrir a boca e falar, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Então, assim como você recebeu o Evangelho, você precisa também dar esse Evangelho a alguém. Nós precisamos compartilhar. Carlito Paes fala a respeito da vida cristã. Vida cristã é receber, repartir e celebrar. Isso é vida cristã. Então nós recebemos, agora nós temos que repartir, precisamos também compartilhar. Amém, irmãos? O que seria de nós sem o Espírito Santo? Não é verdade? Se não fosse o Espírito Santo, você, eu, nós, não estaríamos aqui nessa manhã. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 16, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui porque Ele convenceu você do seu pecado, dizendo a você que você precisava se arrepender. Então o fato de você estar aqui é obra também do Espírito Santo na sua vida. E até os dons que você tem, foi Ele que deu. Agora entenda uma coisa, se o Espírito Santo deu os dons a você, Ele deseja que você use. Veja bem, se você me dá uma camisa de presente, e você percebe que eu não estou usando essa camisa, o que você vai pensar? Poxa, pastor Jean não gostou daquela camisa não. Ele não gostou daquele presente, eu não vou dar mais presente não. A gente dá o presente para o pastor Jean, feliz, querendo que ele use, e ele não usa, então eu não vou dar mais. Gente, assim são os dons. Os dons são presente de Deus. E quando Deus dá a você, você vai alegrar muito o coração de Deus quando você usar. Agora, tem muitas pessoas que pegam esses mesmos dons que Deus deu e usam em benefício próprio. É errado? Não. Mas essa pessoa só usa em benefício próprio. Ela usa na empresa que ela trabalha, para ela ser promovida, para ela conquistar, avançar, para ela ter sucesso. Ela usa em várias outras áreas da vida dela, mas menos na obra de Deus. Isso não é injusto? Deveria ser ao contrário. A gente usa na obra de Deus, porque foi Deus que nos deu, e também usamos na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, dons, eles foram dados com um propósito, não com o propósito de você receber o dom e ficar sentado. Você tem que deixar esses dons fluírem na sua vida. Amém, irmãos? É muito importante. Se Ele deu, tem que usar. E nós aprendemos essas verdades, muito importantes nessa manhã. A identidade do Espírito Santo. Seu propósito, então, sua identidade, Ele é Deus, Ele é conselheiro, Ele é uma pessoa. Seu propósito, nos ajuda a orar, a entender a palavra de Deus e vencer o pecado. Seu desejo, que você seja cheio dele, que você seja testemunha de Jesus através dele. Mas há algo mais importante ainda. O que fazer? O que fazer com o Espírito Santo? O que fazer para ter o Espírito Santo? Porque talvez você esteja pensando assim, pastor, eu quero isso para mim. Eu aprendi coisas importantes aqui, a identidade, o propósito, o desejo, mas eu quero esse Espírito Santo para mim. Eu quero Ele, eu desejo Ele. O que eu devo fazer então? Primeiro você precisa tornar-se filho de Deus. E como você faz isso? Se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. E quando nós fazemos isso, nós passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus. Por quê? Todos são criaturas, mas nem todos são filhos.
Então, quando você faz isso, você passa de criatura para filho de Deus. E Deus só dá o Espírito Santo para quem é filho. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então, para quem Deus dá o Espírito Santo? Para quem é filho. Então, se você quer o Espírito Santo, você precisa tornar-se filho. E você faz isso, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, não deixe para depois. Não deixe para depois. Não seja criatura. Torne-se filho de Deus. E se você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, busque a cada dia estar cheio dele, para que ele possa trabalhar a cada dia na sua vida, fazendo de você um servo melhor, um esposo, uma esposa melhor, um pai, um filho melhor, um crente melhor, um cidadão melhor. Amém, irmãos? E que venhamos ser cheios do Espírito Santo. Fique em pé, gostaria de orar com você. Se você deseja, novamente eu falo, se você deseja se aprofundar nesse assunto, você pode adquirir essas apostilas, tem lá no balcão dos ministérios para vender. Feche os seus olhos e converse um pouco com Deus a respeito disso. Talvez hoje sua mente foi aberta a respeito do Espírito Santo. Talvez você tinha uma visão distorcida, ou talvez uma visão muito pequena a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é maravilhoso. E ele está em nós e está junto de nós. Isso é mais fantástico de tudo. Ele habita em nós. E nós precisamos dar importância a isso, para que nós não venhamos a entristecê-lo e nós não venhamos então deixar de nos encher do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa lição maravilhosa. Pai, como é maravilhoso, ó Deus, falar, ó Deus, aprender sobre o Espírito Santo. Ó Deus, o que seria de nós se o Teu Espírito Santo não estivesse lado a lado em nossas vidas? Quantas vezes Ele diz ali em nossa mente, nos encorajando, nos ensinando, ó Deus, nos fazendo arrepender, trazendo em nossa memória aquilo que nós lemos na palavra de Deus, impactando nosso coração. Quantas e quantas vezes, Senhor. E nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor, Pai, nos dê condições a cada dia de dar o devido valor ao Espírito Santo. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, aumentar ou diminuir, ó Deus, o valor do Espírito Santo na Trindade. Mas nós queremos a cada dia buscar estarmos cheios do Espírito Santo, para que a carne não tenha domínio sobre a nossa vida, para que a carne, ó Deus, não nos leve a ficarmos escravos do pecado. Por isso, Espírito Santo de Deus que está em nós e está aqui nessa manhã, ministra no coração de cada um, para que cada um que ouviu essa mensagem possa sair daqui meditando realmente e provocando na sua vida algumas mudanças, se forem necessárias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por termos, ó Deus, participado da ceia, onde nós relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por nós, onde nós relembramos o amor do Senhor por nós, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, irmãos. Deus abençoe.